Débora, juíza de Israel. Foi durante esse tempo de governo opressor do rei Jabim que lemos pela primeira vez sobre Débora. Em Juízes capítulo 4, versos 4 e 5, simplesmente declara: Ora, Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, estava julgando Israel naquela época, e os filhos de Israel subiram a ela para julgamento. Ela chamou Baraque para liderar Israel em uma guerra contra os poderosos exércitos de Labim e seu general Sísera, usando apenas um pequeno exército de israelitas para fazer isso. Deus estava planejando derrotar esses exércitos estrangeiros e libertar Israel. É importante notar que Baraque está listado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, verso 32. No entanto, vemos que foi Débora quem o convocou para agir com fé. Também é interessante notar que Baraque disse que só iria contra o inimigo se Débora fosse com ele. Débora viu a atitude pouco confiável de Baraque e garantiu-lhe que certamente iria com ele. Por isso, ela também profetizou que a glória de matar Sísera, o inimigo de Deus, não iria para Baraque, mas o Senhor venderá Sísera nas mãos de uma mulher. Por causa das palavras fortes, confiantes e de comando de Débora para Baraque e sua presença com ele, Baraque levou 10.000 soldados israelitas sob o monte Tabor como ordenado. E o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército pela espada diante de Baraque. Baraque então perseguiu os carros em fuga e o exército de Sísera e matou todos eles. Mas Sísera fugiu e acabou sendo morto por uma mulher chamada Jael. A profecia de Deus foi cumprida quando ele falou por meio de Débora. A fé de Débora em Deus e sua liderança decisiva e serviço a Deus eram inegáveis. Isso aconteceu em uma época em que faltava muita fé em Israel. Há outro aspecto a ser destacado sobre Débora, que é sua contribuição para a Bíblia. Ela escreveu uma música sobre esses eventos, que foi inspiradora e profética. A canção de Débora. Débora começou esta música em Juízes capítulo 5, ensinando ao povo que, quando os líderes liderarem em Israel, quando o povo se oferecer voluntariamente, bendiga ao Senhor. Na verdade, é uma ode, ou uma balada, contando a batalha que Deus travou contra o inimigo. Assim pereçam todos os teus inimigos, Senhor, conclui a música no verso 31. Há uma descrição poética muito detalhada encontrada nos versos 19 a 21. Uma linha, por exemplo, diz: Eles lutaram desde os céus, as estrelas de seus cursos lutaram contra Sísera. Esta formulação indica uma batalha épica. Débora e Baraque cantaram esta canção de louvor, dando glória e honra a Deus por sua libertação. Ouve, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesmo cantarei ao Senhor, cantarei louvores ao Senhor, Deus de Israel. Ela então relatou as dificuldades que Israel estava enfrentando. As estradas estavam desertas, a vida na aldeia havia cessado, até que eu, Débora, me levantei. Por mãe me levantei em Israel. Ela foi avaliada como uma mãe em Israel, um título de honra e fama. Suas ações ajudaram a salvar Israel de mais opressões. Débora continuou em sua canção para elogiar Jael, a mulher que matou o general Sísera. Nos versículos 24 a 27, Débora contou o que Jael fez. É altamente incomum que uma bênção cantada seja pronunciada sobre uma heroína que cravou uma estaca na cabeça do inimigo. Mas para entender aqueles costumes daquele povo e daquela época, no mínimo teríamos que ter nascido naquela época, não é mesmo? Muitos podem chamar essa cantoria como algo muito violento e bruto hoje em dia. Mas naquela época era motivo de honra e de saber que Deus, o Senhor dos Exércitos, estava com eles. Eventos na história. Débora também imortalizou em sua canção outros grandes atos dramáticos da intervenção majestosa de Deus na história de Israel. Senhor, quando saíste de Seir, quando marchas desde os campos de Edom, a terra estremeceu e os céus se derramaram. As nuvens também derramaram água. Os montes jorraram diante do Senhor. Este Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Deus obteve vitórias dramáticas sobre os Edomitas, os descendentes de Esaú, na história de Israel. O Monte Sinai tremeu diante da presença do Senhor no momento da promulgação da lei. Estes foram atos terríveis que todo Israel havia testemunhado.
profecias. Débora, como profetisa, comunicou informações semelhantes à declaração profética de Moisés em Deuteronômio capítulo 33, verso 2. O Senhor veio do Sinai e amanheceu sobre eles de Seir. Ele brilhou do monte Parã e veio com 10 milhares de santos. Tanto em Deuteronômio capítulo 33, verso 2, quanto na canção de Débora, em Juízes capítulo 5, verso 4 e 5, os eventos drasticamente descritos são sugestivos de eventos históricos e proféticos e futuros também. Eventos que ocorrerão no retorno de Jesus Cristo. Os eventos dramáticos do dia do Senhor são assim preditos na literatura profética da Bíblia. As montanhas jorrando, tremendo e saindo de seus lugares, e Deus marchando vitorioso no campo de batalha de Edom. O livro dos Salmos também diz: os montes se derretem como cera na presença do Senhor. E Abacuque capítulo 3, verso 3 diz: Deus veio de Temã, o santo do monte Parã. A canção de Débora termina com um provérbio: assim pereçam todos os teus inimigos, Senhor. Mas que aqueles que o amam sejam como o sol quando nascer com toda a força. Os iníquos inimigos do Senhor perecem, e aqueles que amam o Senhor renovarão suas forças e brilharão intensamente como o sol. Esta é a mensagem também em Daniel capítulo 12, verso 3. Os sábios brilharão como o fulgor do firmamento, e os que conduzem muitos para a justiça como as estrelas para todo sempre. Débora é um exemplo brilhante de mulher com fé em Deus que surgiu como uma luz para seu povo. Ela fez com que muitos de seus compatriotas servissem a Deus e a ter fé em um momento em que era extremamente necessário. Uma proclamação no final da música: a terra teve descanso por 40 anos. O que a história de Débora nos ensina? A vida de Débora nos ensina que Deus vê mais do que as aparências. No tempo de Débora, não era normal uma mulher ser líder, mas Deus não rejeitou Débora por ser mulher. Ele a tornou na líder político e espiritual do país inteiro. Não importa quem é você, Deus pode usar você para fazer grandes coisas. Normalmente quem tinha o poder militar era quem mandava, mas Baraque ofereceu a Débora porque reconhecia que ela era a mensageira de Deus. Débora tinha autoridade dada por Deus. Débora seguia a Deus, e por causa disso, Deus a usou para inspirar o povo para alcançar a vitória. Débora também era casada. Isso nos prova que ter uma família e trabalhar ativamente para Deus não são duas coisas incompatíveis. Da mesma maneira que há homens e mulheres que na história não serviram de referência, há outros homens e mulheres que são inspiração para as gerações. Débora, pelo pouco que conhecemos sobre sua história, foi inspiração de intimidade com Deus, sabedoria, fé e coragem.